Revendo 2025. Vamos continuar nesse propósito e hoje o tema é o fim da espera. Hoje nós vamos falar sobre a transição entre o pensar e o fazer. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Josué 1:2. Esse era um tempo de mudança de comando para todo Israel. Moisés, um líder incrível e que deixou história até hoje, que deixou um legado de confiança e de presença de Deus, estava indo embora e agora Josué precisava assumir o seu tempo, precisava escrever a sua história. Era a hora de se levantar e assumir o seu lugar de destino. A era de espera no deserto, governada por Moisés, havia terminado. E para entrar na terra prometida, um novo espaço, ele também levanta uma nova liderança. Um homem que até aquele momento tinha sido fiel a Moisés, mas precisava assumir o seu lugar de liderança diante de toda a nação. E a ordem de Deus para ele é muito clara: levanta-te e passa. Ah, meu irmão, eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Cada um na sua vida, na sua história, na sua singularidade, está vivendo um tempo de levantar e conquistar, de progredir naquilo que Deus tem te chamado de forma específica. Sabe? Assim como Josué ouviu, você está ouvindo nessa hora. Levanta-te e passa além do Jordão. E o primeiro gigante que a gente precisa vencer diante de desafios, o primeiro gigante que Josué teve que vencer diante de desafios, a paralisia da análise. A busca por 100% de certeza de que Deus está com você, de que tudo vai dar certo, de que você não está errando em nada, não vai ser nunca alcançada. Você não vai alcançar essa certeza. A sua análise é parcial. É como a construção de um mapa, que tem até o formato das ruas e os seus nomes. Mas uma coisa é você olhar para o mapa, outra coisa é você andar pelas ruas. No mapa você não cai no buraco, mas nas ruas você vai aprender onde está o buraco para você evitá-lo. Sabe de uma coisa? Mapear, planejar, analisar faz parte do processo. Mas quando você busca essa parte como a parte mais importante do fazer, você fica preso na paralisia por análise. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Sabe de uma coisa? Deus está dizendo para você hoje que enquanto você estiver parado, a luz vai estar parada. Mas quando você se mover, ele vai aos poucos sendo luz para os seus pés. O que significa isso? Que à medida que eu caminho, eu vou vendo para onde eu devo ir, porque a luz vai iluminar a minha frente. Mas se eu ficar parado, a única visão que eu terei é ao meu redor. Eu nunca chegarei num lugar diferente. Por isso, hoje o Senhor está te dizendo: analise o que for necessário, mas nunca deixe que a busca por essa análise faça com que você não saia do lugar. A segunda guerra que nós vamos travar é contra o gigante de estar tudo perfeito ou das condições perfeitas. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Sabe qual é a realidade? A realidade é que as condições perfeitas não existem. A fé não opera por causa das condições perfeitas, mas ela opera apesar das condições reais. Coloque a sua fé em prática e não fique preso nas condições. Lógico, precisamos ponderar, analisar, perceber, mas nunca nos paralisar. Porque, afinal de contas, quando a paralisia chega, é porque o medo está comandando os nossos próximos passos. E a raiz de todos os gigantes é o medo. E ter coragem não é ter ausência de medo. Coragem é prosseguir apesar do medo, porque o medo é um sentimento, mas a coragem é uma estratégia de ataque, é uma estratégia de execução.
O medo ele pode servir em alguns momentos, quando ele nos faz enxergar possibilidades negativas. Mas a coragem nos faz passar por cima dela e vencer inimigos que talvez, em sã consciência, analisando todos os aspectos, nós nunca enfrentaríamos. Por isso, eu queria desafiar você a acreditar no que Deus está te dizendo e não no que o medo está te forçando a acreditar. Deus ele fala para Josué várias vezes: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu quero dizer uma coisa para você: coragem é se esforçar. É se esforçar, é animar o coração e crer que algo vai acontecer. É se posicionar, é se levantar agora. E Deus, como um antídoto para o medo, repete 3 vezes a mesma palavra para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E hoje eu falo a mesma coisa para você e para mim mesmo, porque nós estamos no ponto de virada. Se você parar para pensar, quando o povo sai do Egito, eles param diante do Mar Vermelho e o mar se abre. Eles não fazem nada, eles estão ali esperando que algo aconteça. Eles estão ali apáticos, sem poder tomar nenhuma decisão, apenas olhando para frente, esperando que Deus fizesse algo, e olhando para trás, esperando a morte certa, onde o exército de Faraó vinha para matá-los. Então Deus, de uma forma milagrosa, em cima do nada, sem que eles tomem nenhuma atitude, abre o mar. Mas agora, diante da terra prometida, muda a figura. Agora o Senhor diz: é preciso que vocês pisem no Jordão, para depois eu fazer o Jordão parar. Sabe de uma coisa? Na primeira parte, na entrada do deserto, quando eles ainda não conheciam quem era, nem o Deus que seguiam, eles precisavam de uma ajuda extra, de um plus de Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando eles chegam na Terra Prometida, eles precisavam assumir o controle. Eles precisavam agora ir para frente da batalha. Eles precisavam assumir a responsabilidade por tudo aquilo que eles viveriam a partir daquele momento. E para isso Deus fala: então é contigo. Coloca o pé, eu paro o Rio Jordão. O Mar Vermelho, a saída, fala de uma passividade que gera um milagre. Mas quando chegamos do Jordão, nós temos uma ação que gera milagre. Você e eu estamos nesse momento, no momento da ação. Deus está falando: levanta-te, levanta-te, esforça-te mais uma vez. Talvez você tenha se esforçado outras vezes, e talvez você tenha tido experiências ruins. O Senhor está dizendo: levanta-te de novo, esforça-te de novo, porque eu vou te dar vitória. Talvez você fique falando assim: ok, eu vou me levantar. Eu vou me levantar, amanhã eu me levanto. Eu quero dizer para você que o tempo de Deus se chama agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Hoje, esse é o tempo de Deus. Não ontem, nem amanhã. Hoje. E eu quero te dizer uma máxima desse nosso pensamento. Uma obediência atrasada é desobediência. Talvez você já tenha desobedecido muito a Deus, retardando coisas na sua vida. E Deus está falando assim: levante-se, esforça-te, é hoje, é agora. Não significa que tudo vai acontecer agora. Não significa que o milagre vai acontecer nesse instante. Pode acontecer. Mas a questão é que Deus está falando assim: é hora de você assumir o seu lugar. É hora de você pegar e acreditar naquilo que eu estou fazendo contigo. Porque fé não é o que você sabe. Fé é o que você faz. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Muitos cristãos estão morrendo de obesidade intelectual, de obesidade teológica. Eles sabem de tudo. Eles conseguem debater toda a Escritura, mas não tem atitude, não tem ação, é só uma teoria sem sentido, uma teoria bonita, uma teoria que pode ser até aplaudida pelos teólogos, mas não gera nada. Então hoje o Senhor nos convida a gerar coisas para a eternidade. A fé, então, precisa ser ativa, é preciso você colocar e preparar os seus pés para isso.
para que você possa correr em direção àquilo que Deus tem para você. Você sabe qual é a força mais difícil de se vencer? É a inércia, é a imobilidade. Por isso, o primeiro passo, por mais simples que seja, ele quebra a passividade. Ele é como uma peça de dominó. E nós temos falado muito ao longo desses dias sobre isso, que é ativada. E ela é tão pequena diante de todas as outras, mas aquela ativação daquela pedra caindo consegue mudar todo o percurso daquele dominó. Deus não ignora os seus pequenos passos de obediência. Eles são, na verdade, o início de uma grande revolução. Pois quem desprezaria o dia dos pequenos começos? Zacarias 4:10. Seu Jordão pessoal, qual o passo você precisa dar hoje? O que você faria hoje se não tivesse medo algum de falhar? Qual decisão você já tomou em seu coração, mas ainda não moveu seus pés para executar? Você está esperando sentir paz para agir ou está usando isso como uma desculpa para a passividade? Sua missão imediata. A regra dos 5 segundos. O desafio: vencer a batalha entre o impulso espiritual e a desculpa racional. 1. Identifique. Sinta o impulso do espírito para fazer algo que você sabe que deve fazer. Levantar para orar, falar com alguém, iniciar uma tarefa. 2. Conte. Imediatamente conte de forma regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Haja. Haja. Esse é o terceiro ponto. Mova-se fisicamente antes que seu cérebro tenha a chance de criar uma desculpa. A coragem regressiva interrompe a hesitação. E então eu tenho uma meta para você nesse dia. Use esta regra para fazer uma coisa que você está dando desculpa há meses para iniciar ou para realizar. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Meu irmão, Deus está nos impulsionando nesses últimos dias a acreditar, a nos levantar e nos posicionar. Porque nós somos o maior inimigo para que não se cumpra o que Deus está falando. Nós podemos evitar o que Deus está falando, evitando de obedecer, evitando de nos posicionar, evitando de ir. Sabe de uma coisa? Chega de evitar a Deus. Chega de duvidar de Deus. Como eu tenho falado todos esses dias, Deus é completamente confiável. Você pode confiar nele. 1, 2, 3, 4, 5. Haja.